Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, vou aqui passar um pouco do que eu vi durante o dia, com base no que eu venho estudando, fazer uma revisão aqui de como que foi o dia. Então, só repassando aqui, o dia de ontem a gente teve um dia de queda, né? Tava esperando que realmente houvesse essa correção. A gente espera que tenha mais uma perna de correção aqui, duas pernas de correção. Mas o dia foi lá e fechou com um gap aqui em cima, né? Fechou com um gap aqui em cima. Então, esperava-se aí que nos próximos 2 dias esse gap fosse fechado. Nos próximos 2, 3 dias esse gap fosse fechado. Fechado por causa de como o preço veio caindo. Muita força, então deixar esse gap aqui em aberto era um pouco difícil, então eu esperava que esse gap pudesse ser fechado. Então, nos 5 minutos, vamos lá, como que foi os 5 minutos. Dia de ontem a gente teve um movimento um pouco lateral aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Isso aqui. Esse que é o gap de ontem. Então a gente teve um dia com início lateral, uma perna forte. Depois a gente teve perna 2, perna 3 em forma de wedge, uma reversão que teve uma correção um pouco mais profunda e depois lateralizou por um período. E que depois houve um rompimento e deu-se início a um movimento fraco de alta, porque o movimento não foi muito forte, foi fraco, foi devagarzinho subindo aí no decorrer do dia. E aí alguns pontos importantes que a gente teve aqui no dia, era a máxima do dia de ontem, era esse gap aqui que ficou em aberto. Essa região de preço aqui era importante, porque a gente precisava saber se o preço ia voltar aqui para essa região ou não, porque aqui foi uma região bem travada, bem difícil. E a mínima do dia também, como é que o preço poderia chegar lá, se fosse o caso de ter quedas. E aí o mercado já abriu com abriu com um gap, e depois desse gap ele veio corrigir de forma forte. Barra 2 também foi uma barra de queda, só que porém fechou dentro aí acima da média, né? E aí eu tava olhando algumas coisas no sentido de que isso aqui fosse um canal. Não sei se era aqui. Deixa eu ver se é aqui ou se era aqui. Eu sei que tinha um canal aqui, que era algo mais ou menos isso daqui. Então era esse o canal estreito. E o mercado foi para fora, voltou para dentro e veio testar aqui o fundo do canal, próximo à média. Enfim, então tínhamos isso aqui. Uma outra coisa que eu olhei era isso aqui, ó. Isso aqui era um tipo de bandeira, né? Então o mercado subiu de forma devagar e veio em forma de bandeira. Então, eu até falei que isso daqui poderia ser um pullback na média que pudesse voltar a subir. E aí a barra 3 ela foi um inside bar próximo à média. E isso aqui era uma barra muito boa, isso aqui era uma barra compradora. Isso aqui não tinha como não comprar. Só que eu tive um problema que eu não consegui comprar devido à instabilidade de plataforma. Não estava conseguindo colocar ordens, estava travando. Teve gente que falou que também estava com dificuldade em outras plataformas e não estava conseguindo operar corretamente. Eu estava colocando ordem stop, a ordem estava executando a mercado, então estava bem complicado para mim. Então na parte da manhã eu tive dificuldade de fazer operações, só foi conseguir fazer operações da forma que eu gosto na parte da tarde.
mas ainda assim o mercado já ficou um pouco mais difícil. A gente vai ver aqui. Então isso aqui é uma boa barra de compra, risco baixo, um rompimento de uma bandeira, testou, próximo à média, um inside bar, isso aqui era uma reversão. Isso aqui é uma reversão minoritária, próxima à média, que deveria vir buscar o fechamento do gap ou testar a máxima do dia. E aí o mercado veio, rompeu forte e o mercado foi lá, fechou o gap. E aí eu falei, poxa, não consegui pegar essa entrada, tem que esperar uma correção, uma coisa mais saudável para ver o que o mercado vai fazer. E o mercado continua acelerando um pouquinho, uma barra fechando na sua máxima, já é uma barra de tendência ainda. E aí o mercado me apresentou um doji, eu falei, vamos ver se ele corrige, faz uma correção entre lateral e uma correção um pouquinho mais profunda, tentando testar esse ponto de rompimento aqui novamente, mais próximo à média, para a gente poder tentar pegar um movimento de alta se o mercado for realmente acelerar e para cima. E o mercado deu um doji, ainda assim com corpo de alta, e eu não tinha convicção para poder comprar aqui ainda não, porque por mais que seja uma barra de tendência, ela era um inside bar, ela não teve, ela trabalhou dentro da barra anterior que foi um doji. Então não gostei. E a barra seguinte confirmou aquilo que eu já não gostava, que foi um doji, uma região importante. Eu queria esperar. Essa venda aqui eu considerei ela para poder fazer uma venda, vim testar aqui próximo na média. Só que isso aqui era uma operação mais arriscada, com outra tendência, uma outside bar, com um movimento forte de alta. Então estava ainda querendo comprar alguma coisa para mim buscar uma segunda perna de alta aqui ainda. E aí o mercado caiu de forma fraca, que era esperado, deixou um doji. Então isso aqui era um bom setup de compra. Onde é que eu considerei novamente, falei, isso aqui vai ser uma bandeira. O mercado queria acelerar novamente para cima. E aí em seguida o mercado veio para baixo e fechou com um doji. Veio aqui embaixo, testar o ponto de rompimento. Aqui, ó, testou o ponto de rompimento, próximo à média. E aí eu falei, bom, vamos ver se o mercado vai cair ou se ele vai, a partir daqui ele vai subir. Então tava de olho nessa região da máxima aqui. Se ele não estava armadilhando os vendidos, fiquei de olho, não fiz nada. Opa, passou muito. E aí veio um corpo de queda, mas ainda assim, ó, não fechou dentro do ponto de rompimento. Fechou muito próximo, mas a gente tinha a média aqui. E aí o mercado fez isso aqui. Essa barra era uma outra barra linda. Tentei colocar a ordem, não foi. Que eu falei isso aqui agora. O que houve aqui, gente? O que houve? Impulso, correção em duas pernas. Perna 1, pausa, perna 2. E esperava uma outra perna de alta aqui. E aí era a ordem stop aqui de compra e ela não estava sendo executada. Faz parte, não tem o que chorar. E aí, o que o mercado fez? Pegou um ímpeto na média e foi lá e fechou acima da máxima do dia anterior. E aí começou a apresentar uma exaustão nessa região. Por quê? Porque se você está acreditando que isso aqui vai acelerar, você não quer que isso aqui comece a falhar depois de ter vindo aqui na média, certo? Você quer que isso aqui acelere, né? Então você começa a olhar o que pode estar segurando o preço. Se pode ser um tipo de, né, canal, como é que ela está querendo respeitar, o que está acontecendo. E aparentemente era isso. E aí o mercado, novamente, o que acontece aqui? Bons rompimentos é aquele que deixam 2/3 de corpo
acima do ponto de rompimento. E aqui a barra ela deixou um pedaço muito pequeno de corpo acima do rompimento da máxima do dia anterior. E a próxima barra foi um doji e muitas pessoas compraram esse rompimento aqui. E aí eu considerei uma falha na barra 18. A barra 17 realmente ela poderia continuar na compra, mas ela se mostrou uma reversão, uma região importante na barra 18. E aí a barra 19 revertendo todo o movimento. Então aqui o que a gente pode olhar? Isso aqui é uma reversão de 4 barras. Se você for olhar no 15 minutos, você vai ter um movimento. Se for olhar no 20 minutos, você vai ver que não está em frame maior. Isso aqui é uma reversão, certo? E aí, a partir da barra 19 aqui, era venda para poder vir se buscava esse gap aqui e testar essa região aqui. E essa mínima aqui também. E o mercado é assim, o mercado você vai vencendo de aqui, ó, que era a mínima do dia atual. De região em região, ver como o mercado vai agir. Então, e o mercado fechou o gap. Eu acho que eu vendi aqui em cima. Eu consegui fazer uma venda aqui e peguei até aqui. Até aqui nessa região, se eu não me engano. Mas enfim, vamos lá. Seguindo, mercado novamente. Reversão aqui. Reversão. Vamos lá, deixa eu marcar aqui. Um tipo de reversão aqui. Outro tipo de reversão aqui. Isso daqui já começa a apresentar cara de lateralidade. Vai para cima, reverte. Vem para baixo, reverte. Então isso aqui já começou a ficar características complicadas de se operar. E aí testou aquele gap lá por cima, veio, como fez o inside bar, dava força aqui para os compradores, porque fez uma correção profunda, perna 1, perna 2, correção perna 1, perna 2 e querendo fazer um novo movimento de alta. E aí compras aqui em cima eram válidas para querer buscar um novo movimento para testar pelo menos a máxima do dia anterior. Por quê? Porque isso aqui é uma reversão minoritária. Para você ter uma reversão majoritária, você precisa ver se ele vem testar a máxima aqui, né? E aí o que aconteceu? O mercado soltou aquela linda barra de alta. E aí sim, o mercado começou a desandar, força, que era um movimento que a gente esperava que acontecesse aqui. O mercado aconteceu um pouquinho mais embaixo. O mercado é isso, o mercado faz o que ele quer. A gente tenta somente prever o que ele possa fazer e a gente tentar surfar esse movimento. Não peguei nada disso. Não peguei nada desse movimento. E o mercado aí sim, acelerou bonito, olha. E aqui ele reverteu rapidamente a barra. E a gente pode ver aqui que ela nem chegou a testar a máxima da barra 28. Barra 29 já fechou vindo para baixo. E isso daqui, isso aqui é uma baixa probabilidade. Então a reversão muito forte, mas quem estava esperto aí conseguiu pegar a venda aqui, ó. Conseguiu pegar a venda aqui na barra 30 ou abaixo da barra 29, porque um inside bar, uma reversão e
não ia acima de barras. A gente tinha expectativa que primeira tentativa teve muita gente que comprou aqui. Primeira tentativa de reversão fosse falhar para poder subir de novo. E muita gente já vendeu aqui, porque na reversão, um inside bar, e aí esperava-se um movimento aí de queda. Confesso que também não peguei, mas era uma oportunidade aí que teve no dia. A partir daí o mercado acelerou. E a gente começa a olhar os canais, o que pode fazer. A gente estava considerando aquele canal ali, a gente começa a olhar um canal mais expandido. E o mercado novamente veio aqui fechar um gap. E aí começou a apresentar lateralidades. O mercado foi muito forte, já tinha trabalhado o movimento de alta, o mercado já tinha trabalhado abaixo da média, então o mercado poderia estar desenhando aqui existia uma possibilidade de o mercado soltar mais movimentos de baixo, porque ele veio após de movimento de alta, trabalhar acima, ele trabalhou a primeira vez aqui abaixo da média. É um setup de gap de barra que alguns fazem também, de compra de gap de barra. Foi e novamente o mercado voltou aqui, já é a segunda vez que está trabalhando abaixo da barra, rompeu abaixo da média, rompeu a média de forma forte e veio testar a média por baixo. Inside bar, eu acho que eu fiz essa venda daqui. Eu fiz essa venda, considerando a segunda perna aqui. Então, que foi uma outra oportunidade. Ainda falei, fiz, que esse que eu comentei com o menino, falei assim, tá rompendo a linha de tendência. Eu vendi aqui, só que eu acho que eu saí no zero nessa operação ainda. Porque eu queria que ela fechasse abaixo daqui. É isso mesmo, eu saí no zero. Queria que ela fechasse abaixo daqui. E o que ela fez? Reverteu. Segurei, querendo uma queda, e ela voltou muito pro ponto de rompimento. E a partir daqui eu queria que ela caísse, porque ela veio testar o ponto de rompimento aqui, ó. Só que ela não fez isso, ela reverteu novamente. Então, o que aconteceu? O mercado caiu aqui, reverteu para cima. Subiu aqui, reverteu próximo da média, reverteu. Aquela questão de reversão, reversão. Aqui reverteu, aqui reverteu, aqui reverteu, certo? Então a gente estava tendo múltiplas reversões nos movimentos do mercado. Então era um padrão que o mercado estava apresentando e a gente não estava observando. Claro que a gente só observa depois. E aí aqui aconteceu o que eu não queria. Eu queria que a partir daqui, ó, eu queria que a partir dessa barra 43 que o mercado acelerasse, mas eu considerei ainda que pudesse vir fazer um tipo de toque aqui nessa responde rompimento, e o mercado foi reverter novamente. A partir daí, mercado novamente um sinal aqui que poderia ir para cima, o mercado veio para baixo, o mercado começou a ficar confuso. Lateral, bem lateral, muita barra pequena. E aí aqui o mercado soltou essa primeira barra aqui, a 63, fechando aí acima da região importante. Então era considerável novamente fazer uma compra para poder vir buscar essa região. Sabe o que o mercado não fez? Eu acho que eu comprei e coloquei o stop abaixo da média. Não gostei da 64 e eu fui stopado. E aí novamente o mercado começou a apresentar múltiplas reversões, vai para cima, vai para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então continuava o conceito, a inércia da lateralidade que já existia aqui.
E aí, novamente, considerei vender por causa que estava rompendo isso daqui para ir testar. E o mercado segurou. E aí depois foi. Meu stop estava aqui em cima. Aqui. Aí depois o mercado foi. E aí, o que aconteceu? Eu falei que eu não queria carregar muito. Porque o mercado estava chegando, algumas operações que eu fiz, o mercado dava 300 pontos, 400 pontos e voltava na cara. Que esse aqui, eu tinha vendido aqui, eu vi 400 pontos voltar na cara e eu falei que eu não queria ver acontecer de novo. Então eu ia realizar com 200 pontos. E aí quando veio, eu tinha vendido aqui, eu realizei aqui ó, no gap, 200 pontos. E acabei saindo do restante no 0 a 0. Porque novamente o mercado estava revertendo, não ia muito longe, revertia. Então contexto. Novamente o mercado fazia aquilo que ele já estava fazendo. Reversão, 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 reversão. E a partir daí, acho que o mercado não teve nada de tão... Aqui, ó, novamente. Reversão. Aqui eu já falei que era uma compra aqui. E eu acho que eu fiz essa compra. Aqui gera uma reversão majoritária. Por causa disso aqui, ó. O mercado tentou vir para baixo. Fez um teste aqui no primeiro fundo. Foi para cima. E veio e fez uma correção. Uma puxada. Duas puxadas. Três puxadas. O edge. Segunda entrada. Reversão de duas barras. E aqui era uma compra. Só que não poderia carregar a operação. Eu estou gostando de considerar não o pavio, mas sim o corpo das barras para sair, porque o mercado tem ido testar corpo de barras em cima, porque quem colocou aqui, ó, no pavio não saiu. Quem foi no corpo da barra de cima, ó, tá vendo, ó? Quem estava tentando fazer saídas nos corpos de barra estava conseguindo sair com lucro. E o mercado normalmente fazendo aquilo que ele já vinha fazendo. Isso aqui é uma reversão novamente dentro da lateralidade. Quer ver? Ó. Novamente. Lateralidade, reversão. Reversão. E aí você tem que buscar entrar mais bem posicionado e sair no meio, ou se quiser sair no corpo de barra em cima. E aqui quem comprou aqui não saiu aqui, tinha que ter saído nessa barra 100. Só que aqui também já estava no final do dia. Não adiantava muita coisa não, porque isso aqui já era cara de que perna, correção uma, duas e vinha acelerar de novo para baixo. Só que dentro de lateralidade, contexto é o mais importante. Contexto definido, opere o contexto. Lateralidades, opera lateralidades. Só que aqui a lateralidade já ficou muito estreita. Deixa eu dar um zoom out aqui. Deixa eu limpar esse tanto de linha. Então aqui a lateralidade já começou a ficar muito estreita. Aqui estava estreito, mas você tem que pensar na região e tentar sair
ou no meio do movimento aqui. Sempre buscar vender alto, sair no meio, comprar baixo, sair no meio. Beleza, pessoal? Essa aí é a minha revisão do dia de hoje. Espero que tenham gostado. E deixa aí embaixo um comentário se você gostou, não gostou. E ajuda a gente aí dessa força, beleza? Muito obrigado, grande abraço e até mais.